Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do Contraturno Digital. Sou professora Simone Silva e nesta aula vou caminhar junto com vocês um pouco mais aí pela matemática, mas não esqueça daquela dica valiosa que sempre dou. Organize o seu material para fazer todas as anotações possíveis e atenção máxima durante a aula. A nossa aula de número 75 tem como título Olhando por outros prismas. O nosso objeto de conhecimento é formado por sólidos geométricos, onde estaremos estudando pirâmides e prismas, planificação e seus elementos, como vértices, faces e arestas. Vamos então à nossa aula. Então, queridos, a nossa aula inicia justamente aqui, bem à frente das pirâmides no Egito, e que automaticamente você aí reconheceu o local onde nós estamos no mundo. Então, a nossa aula é sobre formas. Vamos estar estudando aí um tópico dentro da geometria e vamos estar analisando algumas características próprias de formas e que vale a pena aqui destacar e ressaltar. O mundo que nós vivemos é um mundo assim, repleto de formas, tanto das pirâmides até o pequeno cartão de memória que compõe ali o nosso smartphone, são formas com características próprias e, diante disso, a matemática precisou criar e classificar dois grupos, o grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Exemplo de poliedro logo para você são as nossas pirâmides, que ali são todos planos, e o corpo redondo é aquela figura que tem ali uma parte arredondada. Mas para fixar melhor, para que você compreenda melhor, vamos ver aí a definição de poliedros, vamos ver as características. Poliedros são sólidos geométricos que possuem faces planas, não esqueça disso, anote, mas vale também lembrar o que são sólidos geométricos. São figuras geométricas não planas. E quando se fala em figuras geométricas não planas, é porque elas são tridimensionais. Elas possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, como eu disse para vocês, nós pertencemos a um mundo de formas e vamos ver agora exemplos de poliedros que estão aí no nosso dia a dia em forma de objetos. Apareceram aqui prismas e pirâmides. Esse prisma triangular nos lembra o quê? Barraca de camping. Já a pirâmide eu não preciso relacionar, porque estamos diante de uma pirâmide. Assim como esses próximos poliedros que você visualiza aí, nos lembram embalagens, não é? Muitas vezes até de presentes que nós usamos. Então, poliedros estão muito mais presentes no nosso cotidiano do que a gente imagina. E como você vê, nós temos aí prisma pentagonal, prisma hexagonal, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, e que são formas que fazem parte do nosso mundo. Esteja sempre atento a isso e fazendo todas as anotações necessárias. Então, queridos, vamos ver agora quais são os elementos de um poliedro. Os poliedros, eles possuem 3 elementos. Você visualiza aí uma pirâmide quadrangular, mas nós precisamos fazer o espelhamento da pirâmide quadrangular para baixo para poder sinalizar melhor, de maneira mais clara para você, os elementos. Então, compreenda o seguinte: a nossa pirâmide quadrangular, considere ali do quadrado para cima. O primeiro elemento que nós vamos estudar é o que aparece aí na sua tela, que é o vértice. O que vem a ser um vértice? É o ponto onde as arestas se encontram. Agora, o segundo elemento, já lá na parte espelhada da nossa pirâmide quadrangular, e que nós destacamos aí, como você visualizou, é a face. A face é cada polígono que forma a superfície do poliedro. E o último elemento, não tão menos importante que os outros dois, também já aí na parte de baixo, já no espelhamento da nossa pirâmide quadrangular, é a aresta. A aresta é cada segmento de reta que forma a face do poliedro. Vamos então agora à classificação dos poliedros.
Os poliedros, eles classificam-se em prismas, que, como você pode acompanhar a leitura aí, são os poliedros que possuem as faces laterais retangulares, observe bem aí a imagem, e duas bases idênticas e paralelas entre si. E também a próxima classificação são as pirâmides. As pirâmides são poliedros que possuem somente uma base, as faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um único vértice em comum. Uma explicação assim bem mais rápida para você entender. A pirâmide, ela vai ter só uma base e um vértice destacado, onde eu costumo dizer que é a pontinha onde nós espetamos o dedo, e as faces laterais aí, como você vê, são triangulares. Assim como nós recebemos nomes, o prisma e a pirâmide também recebem nomes, mas a nomenclatura de prismas e pirâmides é feita obedecendo o polígono da base. Vamos aqui observar como se dá. Aí nós temos o polígono da base sendo um triângulo. O nome do prisma, prisma triangular, da pirâmide, pirâmide triangular. Quadrilátero sendo ali o polígono da base, nós teremos um prisma quadrangular e uma pirâmide quadrangular. Quando for um pentágono, o prisma se chamará prisma pentagonal e a pirâmide, pirâmide pentagonal. E assim sucessivamente. Quando aparecer um hexágono, prisma hexagonal, pirâmide hexagonal, heptágono, prisma heptagonal e pirâmide heptagonal, octógono, prisma octogonal, preste bem atenção, e pirâmide octogonal, tá? Preste atenção aí na pronúncia. E aí, para finalizar a nossa tabela, quando aparecer um eneágono, o nosso prisma será chamado de prisma eneagonal e a nossa pirâmide, pirâmide eneagonal. E quando aparecer o decágono, ali um polígono de 10 lados, a pirâmide vai receber o nome de pirâmide decagonal e o nosso prisma, prisma decagonal. Então, vale a pena agora você redobrar a atenção, porque é algo que você precisa tomar nota e que é super importante aqui quando estamos estudando prismas e pirâmides, que é a relação entre número de faces, vértices e arestas em relação ao polígono da base. Observe aí a tabela, leia com bastante calma e veja aí relacionado dos prismas. E veja também que está relacionado na tabela número de lados, número de vértices, número de faces e número de arestas. Observe agora aí as 3 observações de ouro e que eu recomendo você anotar. A primeira observação, estando ainda de olho na tabela enquanto eu leio, é: o número de vértices é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. A segunda observação é: o número de arestas é igual ao triplo do número de lados do polígono da base. E a última informação em relação aos prismas é: o número de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais 2 unidades. Agora nós vamos ver aí, saindo dessa relação, nós vamos ver a planificação de 3 prismas que trouxemos aqui para vocês. Que a planificação é quando você tira ali do tridimensional, quando você sai das 3 dimensões e transforma em 2 dimensões. É como se você cortasse ali, seguindo uma das arestas, e abrisse o prisma, planificasse, deixasse plano. É como você visualiza aí, olha o prisma hexagonal. Vamos escolher uma aresta e vamos abrir. E nós conseguimos visualizar ali com bastante calma quais são as figuras que compõem ali o nosso prisma hexagonal. Então, não esqueça, a planificação é isso, quando você tira do modo tridimensional e passa para o modo bidimensional, 2 dimensões. Mas assim como nós vimos que há relação entre os elementos ali do prisma, existem também aqui relações importantes entre os elementos da pirâmide, entre a face, vértice e aresta em relação ao polígono da base. Observe novamente a tabela aí, onde foi selecionado a pirâmide triangular e a pirâmide hexagonal. Observe a quantidade de lados, vértices, faces e arestas. E agora, enquanto eu leio as observações para você,
Vá observando os números presentes na tabela. Primeira observação: o número de arestas é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. A segunda observação: o número de vértices é igual ao número de faces. E a última observação: o número de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais uma unidade. Vamos ver agora a planificação de duas pirâmides que nós trouxemos para vocês. Não esqueça, planificação é tirar ali do modo tridimensional e transformar no modo bidimensional. E escolher uma das arestas e abrir ali como se abrisse uma caixa, a pirâmide planificasse ali, não é? O sólido que nós trouxemos. Então, aí está, pirâmide triangular, onde nós percebemos calmamente quais são as figuras que formam a pirâmide triangular, e agora a pirâmide hexagonal, como se nós escolhêssemos ali uma das arestas, cortássemos e abríssemos. Vamos planificar ali a pirâmide hexagonal. Então, agora, para colocar em prática toda a teoria que nós aprendemos aqui, vamos lá exercitar, vamos ao nosso aplicando. Vamos, então, agora colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aí na parte teórica, fazendo aqui a aplicação na nossa questão, que diz o seguinte: uma pirâmide com 7 vértices tem 5 arestas, 6 arestas, 7 arestas, 12 arestas. Lembrou do formato da pirâmide? Lembrou ali que ela possui face, vértice e arestas? Então, já dá aí para sinalizar uma resposta? Vamos ver qual é, na verdade, a alternativa correta? E temos aí, então, que a alternativa correta é a letra D, que uma pirâmide com 7 vértices tem 12 arestas. Mas vamos ver agora com calma, detalhadamente, por que se chegou a essa resposta. Toda pirâmide tem um vértice superior destacado, foi o que eu disse para vocês. É aquela lá onde a gente espeta o dedinho, né? Tem a base e tem aquele vértice lá em cima, que é justamente o que caracteriza uma pirâmide. Sabendo que são 7 vértices, entendemos que na base vão existir 6 vértices. Logo, a base é um hexágono. Nas pirâmides, o número de arestas é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Foi justamente a relação que nós vimos que existe ali entre faces, arestas, não é? E vértices de um triângulo. Então, devido a isso, nós podemos verificar o seguinte: se nós temos 6 lados, nós vamos ter 2 vezes 6 arestas, onde nós vamos ter 12 arestas. E aí, fechando a pirâmide para você, nós temos aí ela desenhada, uma pirâmide, ó, que possui 12 arestas. Então, queridos, chegamos agora às considerações finais da nossa aula, lembrando sempre que, se você puder fazer as anotações, ó, é super importante. Qual foi o assunto que estivemos estudando aí ao longo desse tempo de estudo? Poliedros. O que são poliedros? Bora relembrar aqui. Poliedros são sólidos geométricos que possuem todas as faces planas. Esteja atento, todas as vezes que você ouvir sólido geométrico, é porque é uma figura tridimensional, ele vai ter ali 3 dimensões, altura, largura e comprimento, vai ter sempre uma altura. Para ficar mais claro ainda para você diferenciar a figura plana de não plana, imagine que você colocou perto de você no chão e apagou a luz do ambiente onde você está. Se você passar e apenas pisar, é uma figura plana. Agora, se você passar e chutar, é uma figura não plana, característica já de tridimensional. Em relação aos poliedros, nós vimos aí que ele possui 3 elementos, que são vértice, face e aresta. Também aí nos poliedros, nós vimos que eles se classificam em prismas e pirâmides. Lembrando que a pirâmide é aquela que tem um vértice destacado na parte de cima. E nós vimos também que os poliedros, eles recebem nomes obedecendo ali ao polígono da base. Se o polígono, por exemplo, for um triângulo, vai ser chamado de prisma triangular ou pirâmide triangular.
observe sempre ali o polígono da base para você poder fazer ali a nomeação, dar um nome do seu prisma ou pirâmide. Só mais um exemplo. Se o polígono da base for um hexágono, qual será o nome do prisma? Prisma hexagonal. E da pirâmide? Pirâmide hexagonal. E aqui, o último ponto da nossa consideração final vem trazendo aí para a nossa memória a relação entre faces, arestas e vértices em relação ao polígono da base. Você lembra que há 3 observações ali que relaciona número de arestas em relação ao número de lados, número de vértices em relação ali a número de lados. Então, todas aquelas anotações que você fez ali em relação, não é, a face, aresta, vértice ao polígono da base são de fundamental importância. Então, todas as vezes que você se deparar com alguma dúvida, consulte aí as considerações finais. Antes de sair aqui da nossa aula, inscreva-se no nosso canal do YouTube, @Contraturno Digital, curta, faça parte dessa história. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia e até o próximo encontro.